Olá, boa noite. Começando mais um empreendedorismo de BAW, da BPW Curitiba. E hoje estamos aqui com a Maíra, que é do Comitê de Direitos da Mulher da BPW Curitiba, que vai conversar um pouquinho com a gente e com certeza trazer muitas coisas, muitas dicas para vocês, empreendedoras, todas as Alices e todas as mulheres que estão aqui hoje assistindo o nosso programa. Boa noite, Maíra, tudo bom? Oi, Ana, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui, porque estar aqui significa estar com muitas mulheres incríveis e realizadoras, né? Então, obrigada pelo seu convite especial. Ah, ótimo. E a gente vai falar hoje com várias Alices, com várias mulheres empreendedoras. E o que você traz de dicas maravilhosas para a gente, Maíra? Bom, Ana, a gente pensando em direitos da mulher, né, nesse espaço do empreendedorismo, nesse super macrocosmos, né, do empreendedorismo feminino, a gente não tem como não pensar naqueles direitos que são relacionados à isonomia, né, ou à igualdade de gênero, ou à não discriminação de gênero. E aí a gente pensa em diversos dispositivos aí que são dados já pela nossa legislação trabalhista e que não interessam só aquelas mulheres que trabalham como empregadas, interessa muito a elas, mas também interessa aquelas mulheres que têm, né, colaboradoras em seus empreendimentos e que, por uma questão de interesse comum e coletivo, sabem que quanto mais valorizado e equânime, né, e isonômico for o tratamento dado às mulheres, mais todas nós ganhamos, né? Então, a ideia do Comitê de Direitos da Mulher, neste encontro, dessa vez, seria falar um pouquinho, né, desses trunfos, dessas proteções tão importantes dadas pela legislação, e falar um pouquinho também sobre o que, estando, né, na prática, eu, no caso, advogada há 12 anos, né, o que eu vejo na prática como medidas que são complementares no que diz respeito à garantia de espaços, né, de qualidade, crescimento e liderança para a mulher no mercado de trabalho, o que são medidas complementares de fomento de tudo isso. Então, a ideia é dar dicas por aí. Ah, perfeito. E, assim, vocês, né, nesse comitê, vocês trazem o que para a gente, no sentido de agregar para as Alices agora? Eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre essas questões de postura, né, e providências e lembretes que nós mulheres temos que nos dar constantemente, de maneira, primeiro, paralela aquelas garantias, aqueles direitos assegurados já pela legislação. Então, primeiro eu quero falar um pouco do universo não jurídico, pensando em crescimento e liderança feminina no mercado de trabalho, seja empreendendo ou estando em empreendimentos, e depois a gente fala um pouquinho da perspectiva jurídica. Pensando nessa perspectiva não jurídica, a gente tem dados aí recentes muito importantes, né, de organizações nacionais e internacionais que estão mostrando para a gente reiteradamente como a gente ainda tem uma luta pela frente, né? E quando eu falo em luta, assim, ainda que seja uma luta baseada na diplomacia, na composição, né? Mas a gente tem ainda degraus que precisam ser vencidos e subidos para que a gente possa entrar num contexto, num cenário de fato de isonomia, né? E por que eu falo tanto dessa questão da isonomia? Tem uma figura que eu gosto muito de pensar, isonomia, né, entre homens e mulheres. Uma figura que eu gosto muito de pensar e que me vem à mente quando eu estou falando desse assunto, talvez muitas já tenham visto, é uma ilustração que tem um homem e uma mulher numa pista de corrida, dessas pistas de corrida, pistas olímpicas, assim, né, para prática esportiva,
eles estão na mesma linha de partida, né, de largada, então estão prontos ali para dar a largada e saírem correndo. A linha de chegada é a mesma para os dois também, tá? A mesma distância, ou seja, eles vão percorrer a mesma distância, saindo do mesmo ponto de partida, mas na raia da mulher, ali no espaço que é para a mulher correr, tem crocodilo, tem armadilha, tem salto de obstáculos, assim, tem um monte de coisa que ela tem que contornar. Para chegar no mesmo lugar. E na pista do homem não tem nada disso, então... Claro, tem outros desafios e tal, mas há alguns a mais que nos são postos no caminho pelo fato de sermos mulheres, no mercado de trabalho. E aí essas pesquisas que eu estava falando para você, elas são importantes porque elas dão números para a gente, elas trazem dados para a gente. E quando a gente coloca luz nos dados, quando a gente tem as informações, a gente fala, bom, então aqui tem uma questão a ser contornada, a ser vencida, a gente lembra que essas questões existem sim. Tanto no sentido da gente falar, bom, então não é à toa que tem sido difícil para mim percorrer tal caminho, ou, bom, se eu já percorri esse caminho, é legal perceber que talvez para outras mulheres que estão à minha volta e a mim ligadas, há ainda alguns obstáculos e é legal a gente passar por eles. Então, eu vou falar assim, muito rapidamente, desses números, desses dados. Tem uma primeira pesquisa que eu acho muito interessante, que saiu no ano passado, que é do Fórum Econômico Mundial, ou seja, é uma referência internacional mesmo, mundial de dados sobre economia, e isso foi um relatório sobre igualdade de gênero, tá, de 2020. Esse relatório, ele fala para a gente, quando ele fala assim, em atingimento de igualdade de gênero, ele fala de quantos anos falta, caso tudo continue como está, se a gente continuar vivendo como a gente vive, daqui quantos anos que efetivamente teremos atingido igualdade de gênero, né, entre homens e mulheres, portanto. Aí, esse relatório fala assim, que para a gente atingir igualdade em geral entre homens e mulheres, a gente ainda tem um período pela frente de 99,5 anos. Então, se tudo tiver como está hoje, a gente precisa de quase 100 anos, são 99 anos e meio, para que a gente atinja efetivamente igualdade social, em geral, enfim, entre homens e mulheres. Aqui eu estou falando do quê? De ocupar posições de liderança, de estar em cargos políticos da mesma forma, de tomadas de decisões estratégicas em geral. Tá? Agora, quando a gente pensa especificamente nessa caminhada para a igualdade econômica entre homens e mulheres, uma coisa é essa, igualdade em geral, tá? 99 anos e meio. Quando a gente pensa em igualdade econômica, a gente tem um período muito mais longo e é assustador, que mostra o Fórum Econômico Mundial. Nós estamos amando essa conversa, só vamos dar um tempinho aqui para dar um respiro e a gente já volta com o resto da conversa e desse estudo que está passando para a gente. Conectividade em casa é matemática, consagrar, piscinar, pão caseirar, meditar, papear, rock'n'rollear, maratonar, acelerar. Conectividade é ter em casa a melhor banda larga do Brasil, com fibra e Wi-Fi na casa toda. Vem clarear, você merece o novo. Então vamos voltar agora a conversar sobre tudo isso, que a conversa está muito boa. Vamos lá, Maíra. Então, Ana, quando a gente pensa nessa questão da igualdade econômica, esse período é muito mais longo. A gente tem, pela previsão desse Fórum Econômico Mundial, ainda 257 anos para que se atinja a igualdade econômica entre homens e mulheres. Então, de novo, isso são dados que guiam o mundo inteiro, a gente não tem como não enxergá-los. Então, aí esse relatório mostra que as mulheres ainda estão muito menos do que os homens no mercado de trabalho, menos ainda em posições de liderança, ainda tem remunerações anuais muito inferiores àquelas que são recebidas pelos homens. Eu não vou falar de números aqui, porque isso varia por regiões aí do globo, né? A gente tem números que são mundiais e números que são regionais. Mas, enfim, isso aqui eu estou falando para reforçar, ressaltar que ainda tem crocodilo no caminho, ainda tem obstáculo para pular, ainda tem muita coisa pela frente. Então, agora com as soluções. O que a gente pode ter de caminhos, de possibilidades para que a gente continue avançando e para que a gente consiga reduzir essa perspectiva tão difícil de quase 260 anos pela frente para que se atinja igualdade de gênero em matéria econômica, que é uma matéria de interesse para qualquer empreendedora e para qualquer mulher que está no mercado de trabalho.
Primeiro, em matéria não jurídica, é muito importante que a gente reivindique as nossas conquistas, que a gente não espere que os outros notem as nossas conquistas e nos recompensem. Puxa, mas meu trabalho não é valorizado, mas ninguém vê o que eu estou fazendo, mas essa empresa não sei o que lá. Não, gente, é a gente que põe a boca no trombone. E, de novo, de maneira diplomática, de maneira a compor, né? Mas a gente tem que mostrar o que a gente está fazendo. Tanto se eu sou empreendedora, mostrar para o mercado, não ter medo de mostrar mesmo, divulgar, as mídias sociais estão aí para isso, quanto se eu sou empregada e estou trabalhando dentro de algum outro empreendimento. Ainda, a gente não tem que esperar a gente estar 100% pronta para dar o próximo passo. Então, a gente chama isso de não supervalorizar expertise. Tem uma pesquisa muito interessante da HP, já histórica, que mostra que um homem se candidata a uma vaga superior àquela que ele ocupa quando ele sente que ele já está 60% pronto para aquela vaga, que ele tem 60% das aptidões necessárias. Ou seja, são 10 requisitos para eu ascender a esse cargo, eu cumpro 6, estou pronto, eu vou me candidatar. A mulher não, a mulher precisa estar com os 10 requisitos preenchidos. A mulher tem que se sentir 100% preparada para se candidatar. Ou seja, a gente acaba hesitando muito mais em assumir riscos, em assumir, enfim, as próprias limitações e erros, e se exige, né, está muito pronta para fazer aquilo que a gente ainda não faz, que é aquilo que o cargo superior ao nosso exige, ou que uma estratégia de negócio mais arrojada exige. Então, não vamos supervalorizar essa expertise. A expertise vem com a prática, né? Além disso, a gente tem que lembrar dos nossos relacionamentos, e principalmente eu gosto sempre de reforçar isso quando eu estou falando para mulheres. Relacionamentos entre mulheres, a gente tem uma rede, né? O Clube da Alice é uma amostra incrível disso. É uma rede fortalecidíssima, né? De contatos e possibilidades, e a gente tem que estar em rede, a gente tem que valorizar os nossos relacionamentos para conseguir construir juntas, né? Juntas somos mais fortes. Tomar cuidado com o perfeccionismo, né? Não entrar naqueles lugares de autossabotagem, de não estar perfeito, então não vou fazer, eu não vou mandar, não vou me arriscar. Deixar de querer agradar, vamos esquecer aquela síndrome da boazinha. Às vezes a gente tem que dizer não, às vezes a gente tem que ser firme, às vezes a gente tem que se colocar de maneira mais incisiva. E sempre, claro, não minimizar os nossos feitos, né? Quando a gente faz uma coisa extraordinária, a gente tem que dizer que foi extraordinário mesmo e aceitar todos os louros. E o que a gente tem de apoio jurídico, então, para essas questões todas, né? Porque eu posso dizer, puxa, mas se eu trabalho como empregada, por exemplo, mas eu não me sinto assim tão segura para tomar certas posições, ou para colocar certos limites, ou para exigir certas coisas. E aí a gente tem que lembrar que se a gente faz isso de maneira tranquila, com profissionalismo, de maneira com o devido formalismo, né, e respeito, não tem por que a gente ser repreendida por nenhum questionamento, por nenhuma pergunta, por nenhuma colocação. Então é muito uma questão de postura. E além disso, eu vou fazer aqui um lembrete rápido de quais são todos os direitos que são garantidos às mulheres no mercado de trabalho. E são direitos que a gente tem que usufruir com tranquilidade e pelos quais a gente tem que lutar para que fiquem fortalecidos, porque são fundamentais para que a gente possa seguir as nossas carreiras de maneira segura, né? A gente tem licença maternidade, todo mundo conhece isso, a licença maternidade é de 120 dias, com uma garantia de remuneração equivalente ao nosso salário. Essa licença pode ser acrescida de mais 60 dias, então ela pode ter 180 dias, se eu trabalho numa empresa que signatária, né, do pacto da empresa social. Durante a gravidez, a mulher tem direito de ser transferida de funções para funções que sejam compatíveis com o seu estado de gravidez, tem direito a ser liberada para fazer os exames médicos que forem necessários no contexto da gravidez, tem estabilidade proveniente, né, da condição gravídica e, enfim, do nascimento do filho durante toda a gestação, até 5 meses após o parto. Essa estabilidade é preciosíssima, tem que ser observada, ela é de interesse público, interessa a toda a sociedade que toda criança possa ser acolhida pela sua mãe no começo da sua vida. Tem direito a intervalos para amamentação, são 2 intervalos de 30 minutos cada um, até a criança completar 6 meses. Não é tolerável, é proibido que haja anúncios de emprego baseados em gênero, então isso vai direto para as nossas Alices que são empreendedoras. O que é isso? Hoje em dia a gente não pode mais divulgar, por exemplo, vaga de secretária, procura-se moça
para ocupar cargo de secretária. Não pode, a não ser que tenha uma justificativa muito absoluta para a distinção de gênero no cargo, a gente tem que tomar cuidado. O cargo tem que ser sempre publicado de maneira aberta, tá? Ou contrata-se homem para o cargo, não pode. Não é possível recusar contratar ninguém por conta também da condição de ser mulher ou por estar grávida, muito cuidado com isso. É terminantemente proibido exigir exame de gestação para a contratação de mulher. Atenção, empreendedoras, para manutenção do emprego também. Não pode fazer revista íntima, isso eu falo muito para as minhas clientes aí do escritório de advocacia que tem lojas, muitas se preocupam com fazer revistas, porque já tem situações muito chatas, né, de furtos por funcionários, né, ou por clientes, isso acontece. Não dá. A recomendação jurídica é sempre no sentido de que se prefere instalação de câmeras, até quando for o caso, dependendo do negócio no estoque, por exemplo, colocar detector na entrada e na saída, senha, cuidado. E ainda proibição, para finalizar, né, a proibição de discriminação salarial, principalmente por motivo de gênero. Então, nada justifica que a mulher ganhe menos que um homem que faça as mesmas coisas que ela. Existe uma multa que já é prevista na CLT desde 2017 para essas situações. A mulher recebe uma multa, né, quando fica demonstrado que essa distinção salarial foi decorrente de gênero, ou seja, quando é uma mulher que ganha menos que um homem. E ainda, muita atenção, está tramitando o projeto de lei 130, está no Congresso Nacional, que ainda aumenta, prevê outra multa para aquelas mulheres que ganharem menos que homens que façam as mesmas coisas que ela. É uma multa que pode chegar até 5 vezes a diferença salarial. Existe uma hashtag que é a hashtag PL130 sanciona presidente. A BPW e a Comissão de Direitos da Mulher é entusiasta desse projeto de lei, apoia esse projeto de lei. Inclusive, agora no mês de maio, a gente vai ter os eventos do trabalho igual, salário igual. Essa é uma bandeira fundamental para o crescimento feminino no mercado de trabalho, que é também baseada no Equal Pay, né, que é um mote internacional da BPW de igualdade de remunerações. Então, assim, a gente tem ferramentas não jurídicas e jurídicas para conseguir tirar esses crocodilos aí do nosso caminho e avançar nessa corrida. Perfeito, Maíra. Olha, foi muito, muito boa a conversa. Adorei saber muita coisa que eu nem sabia, não tinha noção, assim, e foi muito importante você trazer tudo isso para as nossas Alices e para todas as empreendedoras que estão aqui. E eu agradeço muito por você ter aceito de estar aqui com a gente nessa noite, e com certeza vamos trazer outras vezes você aqui para estar falando com elas também. Legal, obrigada, Ana, obrigada, Alices. A discussão vai muito mais longe que isso, então espero que a gente possa conversar mais vezes mesmo. Com certeza, e eu convido todas vocês para na segunda que vem, às 19 horas, estarem aqui para ter mais dicas dessas empreendedoras fenomenais da BPW Curitiba. Beijo!